Boa noite, gaúchos e gaúchas. Eu sou Edgar Preto, sou candidato do Lula no Rio Grande do Sul e ao lado do Pedro Ruas, nosso candidato a vice, ao lado do Olívio Dutra, nosso candidato a senador, nós representamos uma frente de esperança. E é com a eleição do presidente Lula que nós vamos rever o regime de recuperação fiscal. Esse acordo que Bolsonaro fez com o Eduardo Leite é um péssimo negócio para o nosso Estado, porque congela o orçamento e coloca o Rio Grande de joelho perante a União, nos condenando a uma subordinação completa. Nós queremos utilizar o orçamento do Estado para investir nos setores produtivos, na nossa indústria, pequenas, micros, médias empresas, na nossa agricultura, que possam produzir mais para a gente ter uma arrecadação melhor e poder cuidar melhor das pessoas. Podem estar certo, com Lula presidente, eu e tu no governo do Estado, nós viramos esta página e nós vamos reconstruir o Rio Grande e o Brasil. É a palavra de gaúcho. O projeto de Bolsonaro e Eduardo Leite, na minha opinião, é o mesmo, especialmente na questão privatista. O Eduardo Leite, quando foi candidato, se comprometeu, deu a sua palavra de que não venderia o patrimônio público. Depois entregou a nossa CE por R$100 mil. Se comprometendo que a tarifa ia baixar, que o serviço ia ficar melhor, e o que aconteceu foi justamente o contrário. A conta da luz está nas alturas e o serviço não está bem prestado. Vieira, eu vi trabalhadores, comerciantes, donos de mercado e padaria, chorarem na frente da televisão, porque o primeiro vento que deu aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, a nossa capital ficou uma semana no escuro. E eu fico pensando, e se fosse a água? Pois a Corsã, o Banrisul, mesmo o governador que renunciou, tendo dado a sua palavra de que não venderia, está num processo de privatização. Eu quero dizer para os gaúchos e as gaúchas que eu tenho um compromisso. Se Deus quiser, eu serei governador e eu vou anular todos os atos de privatização da nossa Corsã. E assim eu farei também com o nosso Banrisul. Eu quero o Banrisul público e fortalecido, não somente para comemorar lucros, mas que a gente possa utilizar o Banrisul para desenvolver o nosso Estado. Eu quero ver o Banrisul financiando, apoiando a pequena, microempresa, apoiando as médias empresas, apoiando a nossa indústria, apoiando a nossa agricultura, para a gente produzir mais, ter uma arrecadação melhor e cuidar melhor das pessoas. Nós já governamos o Estado, já governamos o nosso país. No governo do presidente Lula foram 18 universidades públicas federais, foram centenas de institutos federais. E aqui no Rio Grande do Sul, da mesma forma, foi o Olívio Dutra que criou a UERGS, a nossa universidade pública e estadual, numa visão de levar a educação e formar pessoas conforme a necessidade em cada território do nosso Estado. Infelizmente, hoje, apesar dos gaúchos e gaúchas, o que a gente vê é mais de 80% das escolas do nosso Rio Grande do Sul não tem um pátio adequado para as crianças fazerem recreação. Não sei se vocês sabem, mas 14% das nossas escolas não tem banheiro ou não está funcionando. Os professores e professoras, servidores de escola trabalhando com baixa estima. Não é possível, Bogo, uma escola sem atração para as nossas crianças, que elas vão aprender adequadamente. Tu sabes que para muitas e muitas crianças, a merenda escolar é a principal refeição que fazem no dia. Eu tenho um compromisso, nós faremos um pesado investimento na educação do nosso Estado, valorizando os servidores públicos, porque eles não podem ser tratados como adversário do Estado, e cada criança, ao chegar na escola, se tiver necessidade, vai ter um café da manhã esperando. As que tiverem necessidade voltarão para casa almoçadas, e as que vão estudar no turno da tarde da mesma forma. Toda nossa alimentação será comprada da cultura familiar, alimentação saudável para nossas crianças. Meu candidato a vice-governador é o Pedro Ruas, fundador do trabalhismo, e tem, portanto, um compromisso com a Escola de Tempo Integral, a escola do Dr. Brizola. E nós vamos utilizar de toda essa capacidade para fazer pesados investimentos na nossa educação. Eu não consigo compreender um governo cujo seu governador renunciou, que se vangloria, que tem um superávit, deixar professores e professoras há 7 anos sem receber a reposição salarial e deixar escolas sucateadas e, infelizmente, com esses índices tão negativos que o senhor apresentou. Candidato. Nós já governamos o Estado com Olívio Dutra e Tarso Genro. Os governos que nós constituímos aqui no Rio Grande do Sul, nós nunca aumentamos impostos. Nós não vendemos patrimônios públicos, nós pagávamos a dívida com a União em torno de 280 milhões por mês e nós não atrasamos o salário dos servidores, muito pelo contrário. Nós fizemos pesados investimentos na educação, na saúde, agricultura,
E não sei se o senhor sabe, na época do Tarso Genro do Olívio Dutra, a nossa economia sempre cresceu acima da média nacional. Ou seja, esta é a prova de que se um governo estiver preocupado com os setores produtivos do Estado e não ser tratados como adversário do Estado, a gente tem um retorno imediato. Os depósitos judiciais todos usaram, mas o certo é, quando nós governamos o Estado, nós fizemos bem para a nossa economia. O Estado cresceu, nós geramos empregos, e assim foi também no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Nós vamos voltar a governar o Brasil e governar o Estado, porque nós não queremos mais ver esse Brasil convivendo com a vergonha da fome. Não só a nível nacional, mas também aqui no Estado, cujo o governador renunciou, nós estamos hoje com 1.200.000 pessoas abaixo da linha de pobreza. Estamos pagando a cesta básica, uma das mais caras do país. As pessoas hoje estão se endividando no supermercado para fazer o seu rancho, e é esse quadro, é esta situação que nós queremos modificar. Com Lula na presidência, eu e tu no governo do Estado, a gente vira essa página. Quando nós governamos o Estado, o último governo do Tarso Genro, nós inauguramos a primeira vez, o Estado investiu 12% do orçamento em saúde. Nós hoje estamos com a fila interminável de consultas, exames, cirurgias, porque o governo do Estado, cujo seu governador renunciou, ele prefere se vangloriar que está com superávit. Nós queremos ter um Estado do tamanho da necessidade que o nosso povo tem. Nós vamos voltar a governar o Rio Grande, como fez Tarso Olívio, não aumentaríamos impostos, apoiaremos os setores produtivos da economia. Obrigado, candidato Edgar Preto. Onyx, o Eduardo Leite fez campanha, votou, apoiou o Bolsonaro na última eleição. O seu partido fez parte do governo do Eduardo Leite até ontem. Inclusive, o deputado Rodrigo Lorenzoni foi secretário de Estado. Agora, chegando às eleições, vocês estão apresentando projetos distintos. A pergunta que eu faço é, qual é mesmo a diferença que tem de um projeto ao outro? Ou em que momentos vocês romperam? É só para o período agora das eleições? Onyx, Caixa 2, confesso, não pode falar em corrupção. Vocês participaram de um governo aqui no Estado, até agora, até há pouco tempo, e a verdade é, enquanto o Eduardo Leite estava mais preocupado com a sua carreira política, tanto é que renunciou ao mandato de governador do Estado, você estava mais preocupado em fazer passeio de moto com o capitão, engarupado na moto do capitão, gastando dinheiro do cartão corporativo. A verdade é essa. O PAC 1, PAC 2, do presidente Lula e da presidenta Dilma, investiu nesse Estado 115 bilhões de reais. Eu poderia ficar aqui o tempo necessário citando obras que foram feitas. Eu poderia também perguntar a ti qual foi a obra que Bolsonaro começou e terminou nesse Estado. Bolsonaro não faz obra, Bolsonaro espalha o ódio, espalha a fome, desemprego e desalento para a nossa população. É por isso que o Lula vence a eleição no primeiro turno. Nós vivemos num Rio Grande onde tudo que se planta dá. Produzimos muito. No entanto, esse Rio Grande, no governo cujo seu governador renunciou, está convivendo com a fome. 1.200.000 pessoas abaixo da linha de pobreza. E o governador, nesse momento de tanta crise, que nós estamos ainda sobrevivendo os efeitos da pior seca dos últimos 70 anos, renunciou, sem dizer para quê. A palavra para os gaúchos e as gaúchas é um valor inegociável. Nós aqui, a palavra vale mais do que um contrato, é no fio do bigode. O governador prometeu que não iria privatizar, se elegeu e privatizou, não iria concorrer à reeleição, está concorrendo, renunciou ao seu mandato sem dizer para quê no momento, Heinz, que nós estamos com 25% das pequenas e microempresas 2020 fecharam as suas portas. Segundo o Sebrae, esse é um setor que impacta em 60% do emprego nesse estado. 500.000 empregos deixaram de existir. A região metropolitana de Porto Alegre é a segunda região do Brasil que mais gente entrou para a extrema pobreza. Pais e mães dormem de noite inseguros se no dia seguinte terão comida para os seus filhos. Então nós precisamos agora restabelecer a verdade. Junto com o presidente Lula, eu quero ser governador desse estado para cumprir o meu mandato aos 4 anos, para cuidar bem do nosso povo, botar esse Rio Grande nos trilhos e ver de novo o nosso povo vivendo feliz, no Rio Grande e no Brasil. Infelizmente, Argenta, a fome voltou no país e também aqui no Rio Grande do Sul. São 33 milhões de brasileiros que passam fome, graças ou à desgraça do governo federal que aí está. Mais preocupado em passear de moto que resolver os problemas do nosso país.
Aqui no Rio Grande do Sul não é diferente, viu, Argento? Nós estamos hoje com 1.200.000 pessoas sobrevivendo com uma renda máxima de R$ 105 por mês. Eles estão junto com uma legião de 3 milhões de gaúchos que tem uma renda máxima de R$ 500. O gás aumentou, a luz elétrica aumentou. A comida do Rio Grande do Sul é uma das mais caras do país. É mais de R$ 700 o valor de uma cesta básica. Então, claro que toda essa rede de proteção e de solidariedade, ela é fundamental. Nós também, junto com a nossa agricultura familiar, junto com os movimentos sociais do campo, estamos juntos nessa grande rede de proteção, levando não esmola, mas levando o que a gente tem para dividir. E o que os nossos agricultores têm, a agricultura familiar, é a alimentação saudável com sinônimo de saúde. Nós temos que ter um governo, e eu vou lutar muito para eleger o presidente Lula no primeiro turno, para nós voltar de novo a ver esse Brasil no pleno emprego, porque as pessoas não querem esmola, as pessoas não querem favor, as pessoas querem uma oportunidade. Com Lula presidente, eu e tu no governo do estado, nós viramos esta página e vamos ver o nosso povo de novo viver feliz. É a palavra de gaúcho. A verdade é que Bolsonaro e Eduardo Leite abandonaram a agricultura familiar, que é responsável pela grande produção de comida no nosso estado, ao ponto de que está faltando comida para abastecer os mercados aqui do nosso estado. O litro de leite, gente, chegou a R$ 9,00. O agricultor vende o leite a R$ 2,50. Quem é que ganha nessa caminhada? Nós temos, portanto, que voltar a ter política para a agricultura familiar, abastecer os mercados com a alimentação produzida aqui, para que os senhores e as senhoras possam ir no mercado e encontrar uma comida mais barata. Obrigado. Termino a minha participação fazendo uma homenagem a essa lei que a ONU considera uma das 3 melhores do mundo, que é a Lei Maria da Penha, completa aniversário. Tenho feito da minha atuação parlamentar também como causa da minha vida o combate a todo tipo de violência contra as mulheres que infelizmente vivem uma situação de vulnerabilidade. Pelo abandono das políticas públicas aqui pelo governo do estado e pelos maus e péssimos exemplos do presidente da República. Eu vou lutar muito ao lado do presidente Lula, eu sou o candidato do Lula nesse estado, o Lula vai ganhar a eleição no primeiro turno, se Deus quiser, e nós vamos reconstituir uma rede de proteção aos homens e mulheres, para que gaúchos e brasileiros possam viver felizes, tranquilos e com proteção. Uma boa noite a todos vocês.